gente de expressão e de uma cara nova, de um stand público, vou dizer assim. Estamos gravando diretamente da Expo Bebê Gestante. E olha, fique pasmo que essa mesa aqui hoje é uma mesa de peso. E bota peso nisso, né, Bruno? Vai pegar fogo. Que bom tá podendo estar participando com você outra vez, viu, Miura? Tudo jóia? Sempre jóia, né? Não dá pra falar que tem tempo pior ou melhor. Só existe o tempo. E por dizer que só existe o tempo, eu vou falar uma coisa pra você. Tá. Nós temos orgulho de estar aqui, participando dessa feira, o Gente de Expressão, ao vivo, e mais orgulho ainda de todo o complexo que foi montado pela Band TV. E você é um dos nossos participantes, inclusive, do jornal, falando sobre essa feira. Nosso muito obrigado, viu? Fico muito agradecido. Eu sempre falo assim, tá tudo bem, acima do ótimo. Assim, sempre, né? Não tem como falar diferente disso, né? Ao lado Sempre. do Dr. Maurício de Santa Cruz Arruda, doutor especialista em casos hoje mais policiais, em crimes, o que acontece na cidade. Inclusive eu quero perguntar para ele da repercussão que a gente tem de alguns casos. E aqui do meu lado direito, nosso grande escritor, o Fernando Boto, que vai falar sobre o algoritmo da prosperidade. O que é tudo isso? Está mexendo com a nossa cuca, hein, Miura? Opa. Fernando, seja bem-vindo ao Gente de Expressão. Maurício, é um prazer estar com você aqui. Somos apresentadores, né? Eu que agradeço, Miura, também dizer aqui a Band, em nome do Bruno, a satisfação que é do Gente de Expressão. Eu e o Miura iniciamos esse programa como apresentadores, trazendo oportunidade para a sociedade de conversar, né, Miura, com pessoas como Fernando Boto, como o próprio Bruno, e dizer que a televisão, podcast, faz toda a diferença das pessoas. Então, ao lado do Bruno, do Miura, vamos explorar esse grande autor que é o Fernando Boto, ele que é psicólogo, ele que também é advogado, ele que é físico e que tem estudo em química e que do nada ele traz para nós aqui o que não existe nada por acaso, sabe, Fernando? Você está nesse nosso programa trazendo para o Bruno questionamentos daí do que é o algoritmo, né? E que já deixo ele, Bruno, à vontade a perguntar. Prosperidade. Agora tá prontinho pra gente estrear, inclusive colocar aqui para as pessoas lerem esse livro aqui. A Tá única prontinho coisa pra que ser eu estou de fora. pensando é que eu sei que o diretor-geral da Band está aqui presente. O grande Fábio. Um grande abraço, Fábio. É a única coisa que eu estou imaginando, né, Fábio? Olha, o Fábio ali está ali conversando com o Marcelão. Eu só estou pensando assim, cadê o nosso contrato da Band? Seja bem-vindo, Fernando. Miura, teve uma vez que eu fiz um programa com a Maria Rafá, muito desconhecida. Aí foi o primeiro programa do ano de 2020. Eu falei para ela que era para dar sorte. Naquele ano, ela encerrou os 14 anos ininterruptos no ar e ainda teve a pandemia, né? Olha só, uau, enfrentou muito bem, viu? Tudo fechando os ciclos, né? Mas eu quero agradecer muito pela oportunidade. Vamos falar sobre prosperidade. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. É coisa que todo mundo gosta, né? Claro. Tudo que cresça, tudo que prospere, tudo que evolua. Fernando, qual que foi o teu principal ponto, a tua principal ideia de colocar exatamente o teu conhecimento dentro desse livro aqui, hein, Fernando? Eu tenho uma trajetória na psicologia. Não foi minha primeira graduação, né, mas foi uma graduação do coração. Tinha um projeto de um dia na minha vida ter uma coisa que eu queria me ver fazendo quando eu tivesse já mais velho, eu queria morrer fazendo, vamos dizer assim, se Deus permitir, com muitos anos. E a psicologia entrou nisso. Eu atuando com psicologia na parte clínica, também escrevendo muito, porque o meu mestrado e meu doutorado na área de educação, sempre gostei desse ambiente. E eu pesquisei muito o humor e as emoções no meu doutorado. E eu fui trabalhando essas questões em uma vida executiva, tanto dentro quanto fora do Brasil, que eu sempre fui na área de empresas também. Eu acabei buscando e anotava sempre. Eu nunca deixei de atender na psicoterapia. Então eu sempre anotava alguma coisa que acontecia que eu achava incrível, achava interessante e fui reunindo essas anotações. Este ano eu me dediquei, desde o começo do ano, a reunir isso tudo e a trabalhar para desenvolver um livro que ajudasse as pessoas a entender o que elas devem fazer para entender regras que podem aumentar a probabilidade de você conseguir construir prosperidade na tua vida ou diminuir. Porque a prosperidade vai muito além da riqueza material. A prosperidade ela envolve necessariamente
uma condição que você está feliz com a vida que você escolheu viver. E pode ser que o dinheiro também faça parte disso, sim. Mas uma vida escravizada pelo dinheiro não necessariamente é uma vida próspera. Então esses assuntos eu vou discutindo em 10 grandes áreas que eu entendo que dentro dos meus estudos e da parte da neurociência, da psicologia, como é que a gente constrói um raciocínio para ajudar as pessoas a entenderem um pouco sobre questões que talvez sejam importantes para a vida. Diz para nós qual que é a fórmula secreta aí, porque eu sei, e eu tenho certeza que vocês também vão saber que fórmula secreta não existe. O que existe é a mentalidade e o pensamento positivo, né? Mas Maurício, o podcast nem começou direito, o homem já está falando que tem algoritmos aqui e já vem dizendo para nós que só pode fazer um podcast de 15 minutinhos. Eu não vou perder tempo não, já vou direto com a faca no pescoço. Diz aí, qual o segredo para nós aí? Veja que interessante. A gente tem que construir o mapa da vida à medida que nós a vivemos. E o mapa vai sendo, quem joga GTA está ligado. O mapa vai expandindo à medida que você vai conquistando áreas e territórios. Então, a gente às vezes faz suposições sobre a vida que não estão necessariamente certas. Isso desde criança. Se fala para uma criança assim, nem tudo que você pensa é verdade. Você já ajuda desde criança a criança a perceber que o próprio pensamento dela, a percepção da realidade, podem ser moldadas para uma vida crítica. E na vida adulta é a mesma coisa, só que a gente cria vocabulários mais complexos para falar a mesma coisa. Então, o que a gente trabalha muito? Se houvesse uma fórmula secreta, essa fórmula seria apenas tua, porque dependeria da tua característica genética, da tua formação, dos seus ancestrais de alguma maneira, daquilo que se experienciou, a maneira que se experienciou traumas na tua vida e sucessos também. Então, esse algoritmo, ele vai ajudar a gente a entender regras que, se eu olhar para elas, vai aumentar a probabilidade de eu conseguir construir prosperidade na minha vida. Mas essa regra acaba não tendo o mesmo peso para todo mundo. Veja, para mim, talvez, ter relações sociais, ou a minha rede social, ter amizade, seja mais importante do que, de repente, a característica de ter mente aberta, que você falou há pouco, que é um dos pilares da prosperidade. E não só ter mente aberta, mas uma mente positiva. Você tem que olhar o mundo como um mundo de possibilidades, de abundância, porque senão você não abre as portas para você permitir que o que existe invada a tua vida. É muito fácil a gente se perder nesse meio do caminho. Então, você tem toda a razão, não existe uma fórmula pronta, mas existem algumas regras que, se eu não respeitar, é óbvio que isso vai me trazer problemas, como, por exemplo, se eu não cuidar da saúde do corpo e da mente. Perfeito. A gente tem aqui um empresário, temos um advogado, você segue com o seu ramo com o livro, também com a advocacia, temos um jornalista. Diante do que você falou, dessa fórmula que o Miura te perguntou, existe um público-alvo para conquistar exatamente essa fórmula ou vale para todo tipo de público hoje? Uma das minhas redes sociais é o TikTok. Né? Eu sei que tem gente que diz assim, se faz dancinha? Eu disse assim, não, porque eu tenho medo de afugentar meu público. Né? Mas se pudesse, eu faria. Não, até faria, mas eu sou um pouco desengonçado para algumas coisas, mas não teria vergonha de tentar. Eu digo isso porque quem fez dancinha no TikTok foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para angariar mais eleitores para essa eleição também. Ele encarou a dança. Poxa, por que deu não sucesso, hoje? teve sucesso. E teve sucesso. Pois é, você veja como que a comunicação transformou. Isso na década de 80 seria uma coisa que talvez desse até processo disciplinar, dava um PAD. E hoje em dia não. O cara consegue se comunicar com os eleitores que estão ali iniciando a vida política, né, como eleitores, com 16 anos de idade, essas pessoas olham, nossa, se esse cara faz isso, deixa eu saber o que é esse tal de voto. Perfeito. Né, direito pessoal, tudo mais, que legal. Veja, a gente, nas redes sociais, só me ajude, eu perdi o... Em relação a esse público hoje, quem é o direcionado para tudo Muita isso? gente que acaba se interessando mais pelo conteúdo. Eu vejo que 70% da minha rede hoje, no caso do TikTok, são de mulheres com mais de 35 anos de idade. Tem muitos homens que interagem. Um dia até um sujeito entrou numa live minha, né, do Insta, e falou assim, Fernando, por que você só tem mulher, só fala para mulheres? Não é, que os homens até interagem menos também. Então tem uma característica que parece que as mulheres, me parece que elas buscam mais a construção do lar,
da relação saudável, elas se interessam mais por isso, eventualmente, do que a maior parte dos homens, estatisticamente, na minha experiência particular. Mas eu não pesquisei isso, então seria uma coisa que eu estou comentando. O público-alvo que você coloca, no final do livro eu coloco uns anexos, eu coloco o caminho da prosperidade infantil. Porque desde criança a escola tinha que estar ensinando isso. A escola tinha que estar... É uma pena, eu tenho dó quando eu vejo. O meu mestrado, doutorado na educação, como eu comentei. E eu pesquisei muito cidadania. A escola afasta todo mundo do mundo da vida. Eles não ensinam na escola como é que se declara o imposto de renda, não ensinam na escola como é que se abre uma empresa, finanças, e daí a gente vê uma população adoecendo financeiramente porque está caindo em jogo do tigrinho, tentando resolver a vida das pessoas no jogo do azar. Perfeito. Em vez de ter tido uma experiência que proporcionasse esse tipo de conhecimentos. Então, acho que há muitas questões que a escola, na minha opinião, ela se afastou muito. Isso é um dos pontos que eu discuto no meu livro também. Eu vejo que existem diversos tripés e que no teu livro você coloca. Quando a gente fala da prosperidade, nós podemos dizer que a saúde é importante. As pessoas que estão aqui visitando a feira e quem está assistindo, de repente tem problema de insônia. E a gente pode dizer que a alimentação é importante, no teu livro você fala sobre isso. Claro. A questão do sono é importante. E às vezes a pessoa, a Miura, ela dorme e acha que teve um sono bom. Só que às vezes ela foi um sono pesado e ela acorda cansada. Fernando, como é que a gente pode entender que o teu livro traz também informações importantes como essas? No livro eu trago algumas pesquisas científicas. Isso que você mencionou, tem um artigo científico que foi publicado já há muitos anos, mas tem muitos artigos semelhantes a esse. Esse específico que eu coloco, tem uma psiquiatra até de Curitiba, a Gisele Miroto, eu já recordo o nome, o Dr. André também, tem o Dirceu Zorzeto, que eu não sei se ele é também autor desse artigo que está lá, que fala que tem muitas pessoas que dizem que não dormem bem, mas quando você faz uma polissonografia, um bom estudo, elas dormem bem, elas acham que não dormem bem, então você tem às vezes um erro de interpretação, isso existe. Mas vamos voltar à questão da saúde. A saúde é um pilar importante. E eu caí numa situação de que quando eu comecei a escrever o livro, eu coloquei que era fundamental, sem saúde não há prosperidade. E sabe o que eu descobri nas pesquisas científicas? Que existe sim. E há inúmeros casos de pessoas que estão absolutamente abatidas pela questão de saúde física, elas estão às vezes sofrendo, padecendo de uma doença grave e mesmo assim estão esbanjando prosperidade. Vida. Pessoas felizes tentando viver cada dia como se fosse o último. Eu acho que esse é o segredo do sucesso para qualquer um, né? Tem uma importância muito grande. Sem se preocupar, né? Sem se machucar. Sem se machucar. Problemas todos nós temos no dia a dia, como empresário, como pai, como mãe. Todo mundo vai ter seus problemas particulares ou até mesmo problemas comuns, né? Mas viver sem fronteira, viver para viver mesmo, acho que isso não tem preço que se pague. Fernando, nós sabemos do seu compromisso. Eu que estou um pouco preocupado com o tempo. Nós temos mais uns minutos ainda para avançar. Vamos até porque você falou 15 minutos. Vamos botar mais 10 minutos, que daí eu... Perfeito. Porque, cara, eu não posso deixar de falar com vocês. Isso aqui, olha só, vocês 3 comunicadores que espetaculares. Veja só, Fernando. Eu por mim iria até de madrugada. Eu não vou tirar a página do Bruno aqui, mas eu quero que você explique a capa. A capa, tá. Só um pontinho que eu acabei não falando sobre a saúde que você colocou. Realmente, a comida, o alimento, ela é o alimento do corpo e o sono é o alimento da mente. Na psicoterapia, a primeira questão que eu tento entender quando atendo alguém, um cliente, paciente novo, é como está teu sono? Porque o sono, ele organiza a mente. A pessoa que não dorme bem não descansa, ela acorda irritada, estressada, e às vezes grande parte das questões de conflitos que ela está enfrentando na vida dela são prejudicados porque ela não consegue ter uma boa aptidão mental para enfrentamento. Então a gente tem que ter um cuidado enorme com o sono. Quem não dorme bem tem que começar a perceber o que está acontecendo na minha vida. E isso aí nós estamos falando de tempo ou qualidade? Eu acho que as duas coisas, Pô, né? Legal. Quanto tempo você dorme, Miura, por dia? É que eu sou fora da curva. 3, 4, 5 horas? Não passa de 5. Eu sou fora Bruno, da curva. quantas horas você dorme? Eu entro na rádio às 4:30 da manhã. Eu vou dormir quase meia-noite.
Então, você Eu durmo pouco. Dorme diferente, os dois são diferentes. Eu durmo pouco, mas o pouco que eu durmo é suficiente. Exatamente. A maior, mesma coisa que eu. a maior parte das pessoas, fisiologicamente, precisa de 8 horas de sono, algumas 7, algumas 9. Pra você. Adolescentes e tudo mais, é 9, às vezes 10 horas por dia. Então, isso não há uma regra. Outra coisa, cada cérebro tem uma constituição fisiológica diferente. Então, a gente não pode admitir que seja uma regra universal para todo mundo. Há um desvio padrão, claro, tem alguns que precisam dormir um pouco mais, outros um pouco menos. Sim. Aqueles que se estressam muito e ficam adiando o sono durante a semana, final de semana, acabam compensando. É o que eu Isso faço. nem sempre é algo assim que é sustentável para todo mundo, mas algumas pessoas se adaptam a isso. Não chega no final de semana a dormir 8, 10 horas. Não é Mas isso. vai Mas eu durmo às um 6h30. pouco mais. Né? Entendi. Mas o meu comum é 5 horas no máximo. Para mim já está mais do que bom. Dorme pouco. Há pouco saiu um estudo de Harvard que eu coloquei aqui no meu livro, em 2024. Tá? Um estudo, eles tiveram, durante mais de 30 anos, eles investigaram, foram milhares de pessoas, se não me engano foram 30 mil pessoas que ao longo dos 40 anos de idade até os 70, tentaram entender as pessoas com 70 anos de idade, o que elas fizeram, aquelas que chegaram sem hipertensão, sem diabetes, sem obesidade, sem doenças crônicas que manifestou, aquelas que chegaram saudáveis naquela idade, eles pegaram alguns fatores e tentaram entender. Eu falo um pouco mais no livro, de uma maneira bem didática, mas eu digo o seguinte: faz muito sentido a coisa da gente não abusar de gorduras, daquelas que, assim, gordura trans, esse pessoal não comia. Eles tinham uma parte daquela dieta do Mediterrâneo, não abusavam de farinhas, nem de açúcar. Então a gente sabe, a gente tem muito dado da ciência nas mãos para a gente conseguir melhorar as nossas condições de envelhecimento também. Mas, enfim. Eu acho que nessas horas eu descubro que eu não sei ler. Porque eu passo isso sem perceber, porque eu gosto de comer uma gordurinha. O pau da barraca. Mas o problema maior é o hábito, né, Miura? Porque todo mundo tem que... Porque a vida sem colorido não vale a pena. Você me perguntou da capa do livro também. Você estava dizendo, inclusive colocou aqui no livro, na página 138, Tá. a maneira como reagimos emocionalmente a uma situação, como um acidente de carro. Ótimo. Revela inclusive sobre a nossa relação com o sentimento de posse sobre o veículo e expressa manifestações profundas a respeito da chamada autoconfiança. Vamos lá. Bora. Vamos supor que você está dentro... A situação é o seguinte, quem está acompanhando a gente pelo vídeo ou somente pelo áudio, consegue imaginar a seguinte cena. Você está dentro de um carro com mais uma pessoa. Então, uma das pessoas é o condutor, está dirigindo esse carro, e a outra é a passageira. Vamos supor que o carro não seja nem de um nem de outro. Aquele que dirige, ele está parado no sinaleiro, no semáforo. Passa alguém e quebra o retrovisor. Obrigado. Quebra o retrovisor. A experiência que um motorista tem emocional é diferente do passageiro em grande parte das situações, se você distribuísse aleatoriamente essa situação entre pessoas. Por quê? Quem dirige está com a mão no volante, está com a sensação de posse, e o carro vira uma extensão do corpo e da personalidade do sujeito. Por isso que às vezes alguém passou e deu um arranhãozinho no carro, a pessoa desce alucinada, às vezes pronta para fazer um barraco e até às vezes entrar num confronto físico que pode gerar situações de crime, de um monte de coisa. Mas por quê? Porque passou e riscou um carro. E se ela tivesse relaxado, ela talvez não fizesse isso. Se fosse só passageiro, né? E se for só o passageiro não tem a mesma experiência subjetiva. Então veja que interessante, se você está nessa condição, mesmo que o carro não seja teu, mas só o fato de você estar no controle, no comando, é como se uma parte de nós expandisse para o bem material. Coisa de louco. Então, esse tipo de reflexão eu trouxe em um paciente em psicoterapia, que claro, eu não exponho ninguém, né, em hipótese alguma, por uma questão ética, mas a ideia me inspirou a escrever. Eu, quando saía das minhas sessões de psicoterapia, eu anotava algumas ideias, que eu tinha alguns insights que eram muito profundos, e fui guardando, né? Esse foi um deles. Eu pego aí um gancho na parte criminal, como se me apresentou, Bruno. Isso. Porque, infelizmente, nos crimes que tem, arma branca, por exemplo, já é cientificamente comprovado que ele dando uma facada é a extensão dele naquela reação. E a pessoa que eu dei nas aulas, principalmente de abordagem contra abordagem para a polícia, a gente diz que se uma pessoa puxar uma faca para você, você sai correndo como se fosse um verdadeiro covarde. Porque aquele que está agredindo, ele sente ali como se fosse a extensão. E ele vai, e geralmente a gente vê desses crimes, são diversas facadas, né?
e vejo que a tua conclusão, né, do que foi lido pelo Bruno, ela traz para a gente realmente uma lógica. Essa percepção. né? Percepção. Bruno, o Gente de Expressão está chegando ao fim, mas isso é culpa do Fernando, viu, Maurício? Culpa do Fernandinho. Ele vai ter que voltar. Pena. Ele vai ter que Eu voltar. tenho a palestra já na sequência. Não se preocupa, não. Eu tenho esse Fernando, cuidado algum com o recadinho que você queira deixar para o nosso pessoal? Não posso deixar de responder a pergunta que o Maurício fez da capa Claro. do livro. Se puder mostrar só. Tá aqui, ó. Ele tem assim uma parte das raízes do corpo. Inicialmente eu escrevi um prompt para a inteligência artificial gerar uma ideia de capa que eu pedi, fui melhorando e daí eu passei para um designer desenhar ela como eu queria. Aquelas raízes que vêm do corpo, elas passam pelo cérebro e eu pedi para colocar o cerebelo porque tem importância grande na felicidade, tem toda uma questão da neurociência. E o florescimento que passa desse processo do corpo e da mente é fora. Então é como se brotasse uma árvore colorida, porque o colorido da vida está fora da gente. Por isso que ele tem uma chave, que é a chave da tua casa, a chave do teu carro, é o cifrão do dinheiro, a viagem que você vai fazer, são os amigos, e atrás você vê uma constelação que são as pessoas. Então a vida, ela é construída fora da gente também. Não é só a vida intrapsíquica que interessa, mas sim como que eu frutifico isso. E isso tem uma relação profunda da nossa mente e do nosso corpo. Por isso que a importância de meditar, de cultivar bons pensamentos, de tentar entender um pouquinho do que é isso na vida. E você pode buscar a tua espiritualidade também, que é um tema que um dia a gente pode falar aqui sobre isso, que é um pilar importante da prosperidade também. Fernando, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Mira, primeiro eu quero agradecer demais Mas esse é um carinho prazer. que você está tendo comigo. Assim, ó, no Instagram pode ser pelo Fernando Boto Oficial. Boto é meu sobrenome, então é um Boto com 2 T's. É como se fosse o Boto da Amazônia, lá só que é com 2 T's, né? Então Fernando Boto Oficial no Instagram. O TikTok é Fernando Boto apenas, e ali a gente tem o site fernandoboto.com.br. Eu tô dando uma viajadinha aqui já. Que legal. Obrigado pela tua participação. Bruno, viu? Parabéns, gratuita. Fernando. Obrigado. Toda segunda-feira tem aula de graça. Toda né, segunda-feira, às 11 horas da manhã. 11 da manhã eu faço uma live, sempre Obrigado. abordo algum assunto, às vezes com narcisista, às vezes falo de saúde. Dessa vez eu falei de um estudo da Universidade do Washington. Enfim. Muito legal. Vamos pro livro, vamos para a inauguração Isso. desse livro aí. Parabéns, Fernando. Pô, Valeu, obrigado, mesmo, viu, Fernando? Que nós Gente, possamos obrigado. aqui anunciar o dia. Para mim é uma grande realmente honra estar com vocês aqui. Obrigado mesmo. Ano Boa. que vem vamos estar lançando, eu estou Isso. nesse pré-lançamento ainda, que isso aqui é revisão, mas em breve estamos. Tá bom. Obrigado a estamos todos. O Gente de Expressão obrigado, chega Luiz. ao fim com um gostinho de quero mais. Um beijo a todos e até a próxima. Valeu. Obrigado.